lemos carta aos Romanos, capítulo de número 12. Nós chegamos a um beco sem saída, talvez. Haja vista que apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja, a de Roma, que estava inserida dentro de um ambiente que era totalmente contrário ao crescimento de uma igreja. Você sabe como funcionava a cidade de Roma? Se eu fosse um cidadão romano daquela época e sentisse prazer em ter dinheiro, eu ia começar a servir a um Deus específico do dinheiro. Ou imagine que eu tivesse sentido de existência e sentir prazer na minha carne. Então eu ia procurar um Deus carnal para poder servir. Ou se tivesse sentido de existência em guerras, então eu ia procurar um Deus da guerra para poder dar glória a esse Deus. Então Paulo estava dizendo para a igreja que estava em Roma: o povo de Roma é um povo que serve aquilo que dá prazer à sua carne. E vocês que estão no meio dessa sociedade que já inverteu os valores e está corrompida, não podem ir pelo mesmo caminho que eles estão indo. E eu falo isso aqui, não é da boca para fora. Perceba-se que hoje em dia está do mesmo modo, da mesma maneira, como em que a época em que essa palavra foi escrita. Hoje em dia os valores se inverteram tanto que existem jovens, pessoas, meninos ou meninas, que existem só para dar prazer para si mesmos. Gente, eu cresci ouvindo, lá dentro da comunidade que eu cresci, que legal era quem desse prazer à sua própria carne. Eu sou o cara porque eu faço e aconteço. Eu sou o cara porque pego, faço, cheiro, fumo, bebo. E Paulo está dizendo, isso não dá sentido de existência. Enquanto a sociedade está se colocando sobre essas coisas, vocês que são igreja precisam ser diferentes. Vocês precisam transformar a mente de vocês todo dia. Imagina alguém perguntando para Paulo assim: tá bom, Paulo, você está dizendo que eu não posso me conformar com a maneira como o mundo está vivendo. E Paulo diria assim: então o que é que eu tenho que fazer para poder mudar a minha mentalidade todo dia, a fim de que eu não me corrompa com as coisas dessa terra? Aí Paulo entra no versículo 1: eu rogo a vocês que são igreja, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Quando eu li até esse ponto, sacrifício, eu entendi o que o Paulo queria dizer. Eu pensei comigo mesmo: Paulo, já que eu tenho que dar o meu corpo como sacrifício para Deus, então é só eu entrar na igreja, pegar uma pistola, botar na minha cabeça e atirar, porque todo sacrifício exige morte. E já que o sacrifício é para o meu corpo, então é só matar o meu corpo que eu agrado Deus. É só dar um tiro na minha cabeça, é só cortar o meu pulso, é só enfiar uma adaga na minha barriga, e destruindo o corpo, estou agradando a Deus. Só que a palavra que vem a seguinte me confronta, porque Paulo disse assim: sim, Jonathan, você vai ter que oferecer o teu corpo como sacrifício. Ou seja, teu corpo precisa morrer, mas o sacrifício é vivo. Aí entrou um nó na minha cabeça: Paulo, como é que eu ofereço a morte desse corpo e continuo vivo? Como é que eu entro dentro da igreja morto e continuo dentro? Como é que eu sento nessa cadeira com essa camisa de lâmpada bonita, morto para dar glória para Ele, morta para cantar hino, morto para poder ouvir a palavra? Quando eu olho daqui do altar para cada um que está de olho arregalado me olhando no meio dessa igreja, eu estou vendo um montão de cadáver. Eu só vejo um morto aqui dentro. Quem está na minha direita já morreu, quem está na minha frente está todo mundo morto. Na minha retaguarda só tem defunto. Esse que vos fala também já está gelado, está morto. Pregador, como é que você está morto se você está pregando? Como é que eu estou morto se eu estou dando glória? Como é que eu estou morta se eu cantei hinos desde que eu entrei aqui dentro da igreja? Imagina alguém questionando Paulo: Paulo, você quer que eu morra? Mas se eu estou morto, como é que eu estou dando glória? Imagine Paulo escrevendo para Gálatas, capítulo de número 2, e ele começa: gente, vocês querem um segredo de morrer e continuar vivos ao mesmo tempo para agradar a Deus? E eles diriam: sim, me ensina um segredo.
E Paulo diria assim: gente, já estou crucificado. Crucificado com quem? Com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, eu já tomei na mão o prego que Ele tomou, porque eu estou crucificado. Se eu estou crucificado por Ele, eu já tomei os espinhos que Ele tomou, porque eu estou crucificado. Já tomei também nos pés o cravo que Ele tomou, porque eu estou crucificado. Aí Paulo continua o verso dizendo: se já estou crucificado, vivo não mais eu. Peraí, se eu não vivo mais, estou morto. Estou sentindo Jesus encarar a gente aqui e dizer para ele e para ela que tu morreu. Mas raciocine comigo, por favor. Se eu vivo não mais eu, estou morto, sim ou não? Gente, me responde: se eu estou morto, como é que eu estou pregando para você? Se eu estou morto, como é que eu estou dando glória por você aqui dentro? Eu sem querer. Posso completar o verso de glória se quiser? Vivo não mais eu, mas como eu morri, quem é que entrou aqui dentro? Se Cristo está vivendo aqui dentro, Cristo agora tomou controle do que eu sou. Para eu seguir esse pensamento que eu estou falando, eu sei que doeu, mas curou. São ambientes que Deus prepara para poder receber quem está despreparado. É isso que Deus faz com Agar. A princípio você pensa que o deserto é um ambiente despreparado, e que Agar, agora está preparada para poder adentrar dentro desse ambiente. Mas você vai perceber que, pela presença do poço de água dentro do deserto, sabe-se então que o ambiente já estava preparado há muito tempo. É a visão de Agar que não enxerga a provisão e preparação de Deus dentro do ambiente de morte. E eu vou repetir isso aqui que eu acabei de falar. Não é o ambiente que está despreparado, é a minha visão que ainda não enxergou que Deus já colocou lá dentro e está me esperando. Muitas pessoas entram na presença de Deus e fazem questão de apontar o dedo na cara de Deus e dizer: eu não merecia estar passando o que eu estou passando. Mas cá entre nós, se fosse para você morrer, não era para já estar morta. Se isso fosse para te matar, já não era para você estar morta há muito tempo. Já observou que tu está caminhando tanto tempo dentro desse deserto e ainda está respirando? Não denota que isso nunca foi para te matar? Quando você está a ponto de morrer, Deus fala: levanta o olho e enxerga o poço que está na tua frente. É alguém que está morrendo de sede na beira de um poço de águas, mas a visão está tão deprimida, está tão cega, está tão limitada que não consegue enxergar o que está preparado para ela. E quantas pessoas não estão assim na nossa geração, gente? Eu não gosto de falar esse tipo de expressão, mas vai ser necessário eu dizer agora. Na nossa geração, não gosto de falar isso, mas vou falar. Existem muitas pessoas que, ao invés de viver assim ou assim, estão vivendo assim. E quando vivem olhando assim, não conseguem o que quem está lá colocou à sua frente e não enxergam. Eu vou melhorar o que eu acabei de falar. Quando eu só caminho assim, não consigo enxergar o que quem está lá colocou logo mais à minha frente. Então muitas das vezes eu paro muito perto de um poço de águas. E se Deus pudesse olhar na sua cara agora e dizer: está querendo chutar o pau da barraca? Se tu soubesse que mais 10 passos você chega num poço de água, será que não aguentaria só mais um pouco? Levanta a sua visão e entenda o que eu estou colocando na sua frente. Eu vou entrar na pregação agora. Eu montei essa introdução para você entender o que eu estou falando aqui. É ambiente preparado, que parece despreparado, por causa do nível do que eu estou vivendo. Pregador, por que você está falando isso? Filhos de Deus, príncipes e princesas, que entendamos essa noite
Debaixo desse temor espiritual, não somos cheios por causa de nós mesmos. Médico não estuda para curar a si mesmo, estuda para curar outros. Policial não tem um fuzil para guardar a si mesmo, tem fuzil para guardar outros. Assim como o crente não é cheio para ele mesmo, é cheio para levantar outros. Um professor não estuda para ensinar a ele mesmo, estuda para ensinar o aluno. Assim como todo profeta não prega só para si mesmo, todo sacerdote não ministra só para si mesmo. Quem é cheio não é cheio para si mesmo. Quem recebe não recebe só para pular aqui dentro. Quem tem não tem só para dar glória e dizer que tem. Quem tem para levantar quem está caído lá fora. E se isso é um congresso missionário, sejam cheios do Espírito para nós fazermos missões aqui no estado do Espírito Santo. Meus amados irmãos, não somos cheios por causa de nós mesmos. Quem tem por causa de outros. Mas quem tem é enviado. Não é enviado despreparado. Jesus sempre vai preparar, sempre vai encher, para depois você poder ajudar quem está chorando. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. Jesus libera sobre os discípulos poder e autoridade. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Jesus libera o Espírito sobre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. Já possuíam o Espírito, mas foram cheios, transbordados no capítulo 2. Pregador, por que é que você está falando isso? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus abre a boca com toda a autoridade e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Revestidos de quê, evangelista Jonathan? De poder. Porque quem quer levantar caídos precisa ter poder, unção, Espírito e autoridade. Olhe para mim. Não se dá vida para outra vida se eu não possuo vida na minha própria vida. Falei, vou falar de novo. Não dá para eu entregar vida a outras vidas se eu não possuo vida na minha própria vida. A vida tem que partir daqui, tem que transbordar daqui, para depois alcançar outras vidas. Então não dá para ganhar alma vazio, não dá para pregar vazio. Eu vou melhorar o que eu falei. Até dá para pregar vazio, até dá para cantar vazio, só não dá para gerar vida vazio. Só não dá para gerar vida pregando sem poder, autoridade, Espírito e unção. Tu até prega, gerar vida é outra história. Tu até canta, levantar vida é outra história. Tu até ministra, levantar vidas é outra história. Por isso Jesus não envia ninguém despreparado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele reúne os discípulos para o Espírito encher os discípulos, para depois os discípulos cheios do Espírito poder virar o mundo de cabeça para baixo. Eu vou ser bem tranquilo.